Pouca gente consegue identificar os efeitos drásticos do desemprego, não é? Às vezes ele se dilui de várias formas e principalmente nos grandes centros urbanos a gente não consegue perceber o tamanho, né, da encrenca. E fica também digamos assim, num senso comum, a ideia de que a gente só vai entender a dimensão do desemprego quando ele afetar muita gente realmente ficar sem poder acessar as coisas básicas necessárias para a sobrevivência, né? Então, a gente sempre acha que um dos efeitos mais nocivos do desemprego é a violência, né? Das massas terem que sair para caçar comida, então a gente sempre tem essa visão meio catastrófica, né? E que por um lado me parece muito substancial, né? E por outro lado também, como todo senso comum e como toda forma de construção, de interpretação da realidade, né, a partir apenas de abstrações, né, também tem os seus limites e os seus equívocos, né? A gente também tem que levar em consideração esses dois aspectos que eu pelo menos vejo isso com muito cuidado, né? Agora imaginem, por exemplo, uma cidade como Diamantina, né, onde eu moro boa parte do meu tempo e trabalho, porque trabalho na universidade, não sei até quando, né? Como eu já disse mais de uma vez, as ameaças estão aí e a gente não sabe realmente como é que as coisas vão caminhar, né? Mas eu queria tratar sobre um dado que eu considero muito importante, que é a questão do desemprego em Diamantina, né? A gente não tem ainda condições de fazer uma medição entre os empregos formais e os empregos informais, ou seja, todos os trabalhadores que de alguma maneira exercem atividades econômicas, mas que não são registradas, né? E que não sabem exatamente quanto vão receber no final do mês. E também não têm os seus direitos garantidos como nós trabalhadores formais temos, né? Então eu vou dar aqui, eu vou trazer para vocês alguns elementos, alguns dados que eu considero importantes, só para a gente fazer uma discussão, uma reflexão sobre os dados oficiais, ou aquilo que a gente pode chamar do emprego formal, não é? Eu tenho aqui alguns dados e eu gostaria de algumas informações que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, né? No dia 31 de dezembro de 2017, ou seja, praticamente há um ano, Diamantina contava com 9.031 empregos formais. 9.031 empregos formais. Tá certo? A maior parte no comércio e nos serviços, como é a tendência hoje em Diamantina, em São Paulo, em Minas, no Brasil, no mundo, né? Os serviços e o comércio praticamente absorvem boa parte dos trabalhadores, né? Em 2018, a população estimada, né, a estimativa feita pelo IBGE era algo em torno de 47 mil habitantes, não é?
que é interessante porque a estimativa para 2018 foi menor do que para 2017, não é? Esse é um outro dado que eu considero assim interessante, porque de fato leva em conta a variação proporcional da população, e a gente tem que considerar isso, pelo menos, né, do ponto de vista dos cálculos que o IBGE faz, né, nós temos que considerar como dados respeitáveis, né. Eu vou só trazer aqui para vocês terem uma ideia, porque eu acho que é importante a gente também ter clareza sobre isso, né. Mas vejam, em 2017, não é? Em 2017, a população estimada girava em torno de 48.230 habitantes. Para 2018, a estimativa cai para 47.617. Tá? Então, vejam vocês. Então vamos lá. Em 2017, 31 de dezembro de 2017, Diamantina contava com 9.031 empregos formais. Em 2018, 30 de novembro de 2018, ou seja, um mês mais ou menos, Diamantina tem um número de empregos formais de 6.039. Vou repetir. 9.031 em 31 de dezembro e 6.039 30 de novembro. Uma queda no emprego formal de 33,13%. Vou repetir. 33,13%. Onde está essa turma? Então, evidentemente que uma parte desse pessoal foi, possivelmente, para os empregos informais. Aí tem outro dado que eu acho importante e que também me parece significativo. No final de 2017, havia só no ensino médio, no EJA, no ensino profissional e também no ensino especial, né, para se formarem em 2017, final de 2017, havia matriculados 3.445 estudantes. Ou seja, essa turma iria terminar os cursos, os seus respectivos cursos, e estariam aptos ou para ir para a universidade ou para encontrarem trabalho em Diamantina. Não é? Mas, se houve uma queda já, né, no emprego, e essa queda na verdade, né, um total de, quer ver? Vou fazer o cálculo aqui, só para a gente fazer rapidamente, ó, 9.031 menos 6.039. 2.992 empregos formais desapareceram em Diamantina. Aí a gente soma com a turma que está saindo do ensino médio, do EJA, etc, etc, que 3.445. Vamos chutar assim,
né, de forma bem estúpida. Vamos imaginar que desses 3.445, né, tinha aquela turma que não precisa trabalhar, que vai estudar fora, gente que também vai trabalhar fora, gente que entra para a universidade em Diamantina, no UFVJM também, né, não quer trabalhar. Mas chutando alto mesmo, né? Vamos imaginar que desses 3.445, 1.445 estão dentro dessa faixa aí de gente mais ou menos em condições de não precisar trabalhar. E você tem ainda 2.000 jovens que de alguma maneira precisam ajudar a família, trabalhar. E aí o que acontece? Eles se juntam mais esses 2.992, ou 3.000, né? Então são quase 5.000 pessoas sem condições de conseguir emprego num universo de 47.600 habitantes, segundo a estimativa de 2017. A média salarial dessa turma, né? A média salarial dessa turma em 2018, tá? Que a gente tá mais, né? Em 2018, vamos lá. A turma do comércio em 2018 ganhava em média 1.086, né? Ganha ainda, porque nós ainda estamos em 2018. Ganha em média 1.081. No ano passado, 1.051. Né? A turma da construção civil, em média, ganhou esse ano R$ 1.278. E no ano passado, 1.242. Né? Nos serviços, a turma, em média, os trabalhadores em média nos serviços ganham ou ganharam esse ano 1.311 e no ano passado 1.187. Né? Então você tem aí ligeiros aumentos que se devem à reposição de inflação, essas coisas todas. Mas isso não compensa de maneira nenhuma os 33% a menos de emprego formal. Né? Evidentemente que Diamantina não entra em colapso, pelo menos até agora a gente não vê Diamantina entrar em colapso, as periferias por enquanto continuam razoavelmente comportadas, né? Há relatos constantes de conflitos, mas não são conflitos exatamente, assim, diretamente por conta disso. Drogas, brigas, brigas passionais, confrontos entre traficantes, não é? Pequenos roubos, pequenos assaltos. Mas ainda isso não se reverteu naquilo que a gente pode imaginar que é uma tragédia. Agora, pensem vocês, os empregos formais, né? Empregos formais. Diamantina deixou de ter 33,13% de empregos formais em 11 meses. Se a gente fizer uma escala em tamanho no Brasil, seria como mais ou menos uns 30 milhões de pessoas saindo dos empregos formais. Não é? Ou seja, Diamantina vive uma tragédia silenciosa, Diamantina vive um efeito devastador. E um detalhe muito importante, que eu acho que também marca muito, né, isso tudo, das 8 atividades, né, que o IBGE geralmente tem como as grandes atividades econômicas, né, a única que teve uma queda significativa do ponto de vista do salário médio foi a turma da administração pública. Principalmente a turma da prefeitura de Diamantina.
A queda média no salário do pessoal da administração pública, principalmente Câmara e Prefeitura, foi de 25,62%. Vou repetir, 25,62%. Diamantina está derretendo do ponto de vista do emprego e do ponto de vista da sua estrutura salarial, né? E em breve isso também vai acontecer com a universidade. É um alerta. Já tinha falado sobre essa questão dos recursos, né? De repasse de recursos daqui, dali, etc, né? Quanto que mais ou menos o salário dos servidores públicos federais, né, da universidade, né, quanto que isso em termos anuais representa, né? Mais ou menos 106 milhões, é uma projeção, né? Agora imagine você com esses dados todos, ou seja, Diamantina está indo, desculpem falar o termo, mas Diamantina está indo para o buraco. Só que é uma sociedade controlada de forma invisível, então você não vê os efeitos, até porque ainda uma parte dessa força de trabalho, uma parte dessa mão de obra está sendo absorvida possivelmente em serviços informais, em trabalhos informais, não é? Gente, temos que pensar muito sobre isso, viu? Muito, muito, muito mesmo, né? O desemprego formal é de 33% em Diamantina. Durma-se com esse barulho.